Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biogeografia e hoje nós vamos entender a relação que as placas tectônicas têm com a biogeografia. Vamos lá? Terra em mudança. A superfície da Terra tem se transformado continuamente durante a história da vida. Continentes se movem, mares se expandem e se contraem, cadeias de montanhas se erguem e são erodidas, ilhas aparecem e desaparecem e as glaciações avançam ou recuam. Tá? Então a Terra, nos seus 4,5 bilhões de anos, muitas dessas coisas já aconteceram e continuam acontecendo. Essas atividades elas acontecem e impactam, sobre a vida no nosso planeta, impactam, sobre a expansão ou extinção de espécies e continua, fazendo com que o homem continue se superando, antes a essas atividades que são, costumeiramente fatores primordiais para o planeta. Logo, quando a gente fala em placas tectônicas, nós vamos ter que nos remeter às aulas de geologia. Especificamente, quando eu apresentei para vocês a escala geológica do tempo. A Terra ela tem 4,5 bilhões de anos e a gente entende esses 4,5 bilhões de anos a partir de estudos geológicos sobre a evolução do nosso planeta, a partir de camadas geológicas que a gente define cada camada dessa de estratigrafia. E essas camadas estratigráficas vão definir o tempo, a idade e o que aconteceu, quais eram os seres, quais eram as atividades que eram colocadas, ocorriam sobre cada camada estratigráfica. Então, a escala geológica do tempo ela é primordial para a gente entender a biogeografia, porque qualquer pessoa que estude biogeografia histórica, que é o que a gente está tentando fazer aqui nessas aulas, é colher coisas do passado para entender as coisas do presente e prever coisas do futuro, a gente precisa entender a escala geológica do tempo. Tá? Então, nós geógrafos precisamos estar familiarizados com a escala de tempo utilizado para adotar a história da vida na Terra. Os primeiros geólogos reconheceram que cada camada em uma estratigrafia, em uma coluna estratigráfica, contém uma única assembleia de fósseis que caracteriza um espaço de tempo. Tá? Então a gente vai definir como a gente vai definir que determinadas espécies faziam parte de uma camada estratigráfica? A partir dos fósseis guias. Esses fósseis guias é que vão nos indicar a camada que eles viveram e o que acontecia de contexto biogeográfico naquela época. O que são os fósseis guias? Os fósseis são utilizados para correlacionar a idade dos estratos rochosos de uma com as de outras, sendo confiáveis a serem utilizados na hipótese da distribuição geográfica. Para identificarmos essas distribuições, utilizamos esses fósseis que são chamados de índice ou fósseis guias. Olha aí como vocês estão vendo nessa imagem ao lado, que espécies elas têm que estar em uma camada específica delas, entendeu? Se elas estão na sua camada específica, elas são as espécies que vão ser primordiais para a gente entender a paleogeografia, o paleoclima, a paleogeologia do nosso planeta há bilhões e bilhões de anos atrás. Como nós fazemos isso, professor? Como eu apresentei também nas aulas de geologia, a partir de isótopos radioativos, onde, utilizando esses isótopos radioativos, quando a gente introduz algum fóssil, algum elemento do passado histórico sobre esses elementos radioativos, a gente vai passar pelo processo de desintegração. Tá? E nesse processo de desintegração, nós conseguimos ver o período, a idade geológica de cada elemento. Nesse caso aqui, o rubídio 87, quando ele passa pelo processo de desintegração para o estrôncio 87, isso dá casa aí de 5 bilhões de anos. O que a gente mais utiliza e que já utilizamos para definir a geologia do nosso planeta, a idade geológica do nosso planeta, foi o urânio 238, tá? Que nos deu, na rocha mais antiga do nosso planeta, um zircão encontrado tanto no Canadá como na Austrália, 4,6 bilhão de anos.
certo? Então, a rocha que a gente encontrou deu a idade máxima, né, de período de radioatividade de 4,5 bilhão de anos, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai entender todo o contexto geológico, todo o contexto climático, todo o contexto geográfico, para a gente entender toda a quantidade de espécies, a quantidade de ambientes que essas espécies estavam habituadas há milhões e milhões de anos. Logo, como definimos a distribuição das espécies? Tá? Vale salientar que há 250 milhões de anos atrás, o planeta ele estava, né, unificado em um único supercontinente chamado Pangeia. Para definirmos, né, que esse planeta ele já foi unificado, né, foi definida a teoria da deriva continental, que foi uma das mais, né, importantes teorias, né, de maior impacto para a biogeografia. Ela iniciou-se, né, no ano de 1900 e teve sua confirmação, né, em 1960 com as tecnologias já implementadas, né, nessa década, e aí foi fomentado então a tectônica de placas. Um dos pioneiros, né, da deriva continental foi Alfred Wegener. Ele era alemão, nascido em Berlim no ano de 1880, morreu na Groenlândia, né, ou seja, morreu pesquisando, morreu trabalhando em 1930. E ele era considerado geofísico, meteorologista e também, né, com certeza, ele era geólogo, geógrafo. Ele que foi o pensador, né, foi um dos percussores. O seu nome é conhecido mundialmente, né, pela teoria da deriva continental. E uma das frases sensacionais que ele falou, né, foi justamente isso, que a ciência é um processo social. Somos nós que fazemos a ciência. A ciência ela existe porque o homem existe, entendeu? E decorre numa escala temporal mais longa do que a vida humana. Caso eu morra, alguém ocupará o meu lugar. Se tu morreres, alguém ocupará o teu. O que realmente é importante é que alguém faça o trabalho. Então estamos aí, né? Ele já passou, muitos já passaram, estamos aqui, vamos passar e outros vão continuar o nosso legado, porque a ciência ele é um processo social. A ciência ela só existe porque a humanidade existe, certo? Então é muito importante que vocês entendam isso. Então essa aqui é a imagem original, tá? Do livro do Wegener, tá certo? Que é a imagem que ele descreveu, né, da Pangeia no período carbonífero. Tá? Esse livro é de 1920, eu peguei ele originalmente, eu tenho uma cópia deste livro. E aqui ele mostra, né, o desenho de como o planeta era unificado já lá em meados, né, de 1900, tá certo? Outra imagem onde ele comprova, né, a separação da África com o Brasil, e ele faz isso, né, a partir de análises, né, geofísicas, e indo a campo, tirando, né, amostras e correlacionando nessas amostras, né, mostrando as idades geológicas, a comparação de igualdade de idades, a comparação também, né, de fósseis encontrados, os fósseis guias. E aí então você vai desmontando todo o quebra-cabeça, né, do que o planeta foi antes e o que o planeta era agora, tá certo? Como era a vida na Pangeia? Possivelmente os animais eles viviam, né, nos litorais. O interior da Pangeia com certeza era um interior muito hostil, constituído por muitos desertos, tá? E isso vai sendo comprovado ao longo das nossas aulas. Outra imagem, dessa vez, né, a gente vai mostrar aqui para vocês os locais de pesquisa que Wegener, né, fez, tá certo? Mostrando a correlação, né, de ambientes que até então estão hoje separados, mas que anteriormente eram unificados, eram juntos. Vale salientar aqui, né, a junção do sul do país do Brasil com o sul da África e com o continente australiano, e, né, a formação das placas com a formação das placas tectônicas na formação da Cordilheira dos Andes lá na Índia. Tá? Então ele vai mostrando e vai colocando, né, quais foram os traços da geografia, principalmente nesse período que ele estudou. Né? Nesse estudo aqui ele comprova, né, que no período permo-carbonífero, né, teve uma glaciação. Essa glaciação, né, fez com que algumas espécies elas ficassem, né, em determinados lugares e assim em diante. Outra imagem mostrando, né, justamente a Gondwana, que é justamente o continente que nós estávamos unificados.
Vale salientar que quando, né, a Pangeia ela estava se separando, ela se separou em dois grandes continentes, a Gondwana e a Laurásia, e aqui, né, as correlações de espécies que foram sendo encontradas e também as correlações de rochas, né, que foram encontradas, tá? Pelo estudo de Alfred Werner, tá certo? Aqui são as espécies de plantas, né, que ele verificou em campo e foi comprovando, né, a partir desses mapas que vai sendo demonstrado para vocês aqui agora. E então, com isso, você tem aqui a construção, né, da Pangeia no período do Alto Carbonífero. No Eoceno, que a gente vai ter as atividades glaciais, né, muito intensificadas, a Era do Gelo. E no tardio, né, Quaternário, que é o que a gente está vivendo hoje. E que, a partir desses estudos, ele comprova, né, tudo aquilo que aconteceu na Terra no período carbonífero há 500, 700 milhões de anos atrás. O que a gente pode inferir sobre as placas tectônicas? É que as placas tectônicas, a partir do momento que elas se movem com o aquecimento do interior do planeta Terra, gerando então o surgimento do magma em superplumas, né, mantélicas, que chegando sobre a superfície do planeta vão gerando tanto a separação das placas tectônicas dos limites divergentes, como o afundamento de algumas placas oceânicas ou placas menos densas, como as subducções, que vai inferir, né, nos limites convergentes e divergentes, convergentes e transformantes, que são deslize. A gente então vai ter a separação da Pangeia nos continentes que a gente conhece hoje, e que graças a essas atividades geológicas elas continuam se expandindo ou continuam, né, juntando peças continentais, e que isso é favorável para a distribuição tanto de espécies da fauna e da flora sobre o continente. Tá certo? Então, esse movimento que a gente tem, essa dinâmica interna do nosso planeta, ele é primordial para a existência da vida no planeta. O que aconteceria da vida se se nós não tivéssemos as atividades internas do nosso planeta? Será que haveria vida? Essa é uma das grandes dúvidas. Então, quando houve o movimento das placas tectônicas, nós, que até então, os seres que até então estavam unidos, né, em um determinado lugar, agora se viram, né, separados e se viram, né, a se adaptarem às novas condições ambientais que anteriormente na Pangeia não teriam mais. O exemplo que a gente tem aqui é de uma árvore chamada Glossopteris, que a partir do momento que eles se dividiram, né, eles viviam num determinado ambiente unificados, quando eles se dividiram, eles tiveram que se adaptar às novas condições de separação. Isso acontece da noite para o dia? Não. Isso é uma coisa que acontece ao longo de milhões e milhões de anos. E aí, essas plantas, né, elas tiveram que passar pelo processo de glaciação que ocorreu nessa época, até a sua extinção, né, ao longo dos anos. É claro que hoje existem algumas espécies de Glossopteris, tá certo, pessoal? Aqui são os pontos, né, interligando justamente, né, as espécies, principalmente os Glossopteris. Aqui são os derrames basálticos, tá? Essas manchas escuras que vocês estão vendo aqui são os derrames basálticos. É aonde, né, você tem ali os carvões, né, as minas de carvões, principalmente do Carbonífero, né, quando ocorreu a extinção em massa e tudo isso foi sedimentado, né, foi metamorfizado. Então todas essas partes escuras que vocês estão vendo são as minas de carvão que existem, né, que era do período Carbonífero. E aqui nós vamos ver que após a divisão das placas tectônicas, as espécies que até então viviam, né, sobre o período da Pangeia, hoje já estão adaptadas às novas condições que lhes oferecem. O espécie aqui, né, esse besouro da família Carabidae, esse pequeno peixe, né, que vive ali no sul da América do Sul, o sul da África, o oeste da Austrália, né, que é Galaxioidea, tá certo? Essa planta aqui que é a Proteaceae, tá? Ou seja, eram espécies que estavam lá na Pangeia e que atualmente estão adaptadas às novas condições que lhes são impostas. Esse sapo aqui, que é muito encontrado, né, no norte do Brasil e em boa parte da África, que é da família Pipidae, tá certo? Então, que é a amostra, né, de como se deu a distribuição dessas espécies graças, né,
as placas tectônicas, elas viviam num ambiente no período da Pangeia e agora estão adaptadas às condições que as placas tectônicas, que o movimento dessas placas tectônicas lhes oferecem. Olha aí, galera, isso aqui é bem interessante, tá? Foi um movimento, tá, que tanto a África como a Austrália fizeram lá no período do Triássico, tá? Esses continentes eles estavam mais ao sul, quase perto da Antártida, e eles então foram, né, subindo. O que a gente pode inferir sobre isso? São, né, os paleomagnetismos, né? Aqui o magnetismo que o nosso planeta possuía, que potencializou, né, a movimentação desses continentes para o movimento atual que a gente está vivendo. Aqui é mais uma comprovação, porque muitos, né, falam, mas isso, cadê as provas, né, para comprovar que isso é verdadeiro? Isso aqui, galera, é a cadeia de montanhas, a grande cordilheira, né, da cadeia de montanhas, né, das montanhas rochosas, tá? Os cientistas eles foram até o topo dessas montanhas e, pasmem, né, encontraram, né, terraços acrescidos, né, de muitas espécies marinhas que estavam no fundo do oceano e com o movimento convergente das placas tectônicas. Essas placas tectônicas elas se unem ao processo de subducção. Com esse processo de subducção formam as cadeias de montanhas das montanhas rochosas e tudo aquilo que estava no fundo do mar foi parar no alto da montanha, tá certo? E aqui vocês estão vendo tanto, né, os terraços com seus nomes, como o Ranchkeixe, Chulitna, Steinkrein, tá certo? E as bacias, né, do platô carbonífero. Essas manchas escuras que vocês estão vendo são as bacias oceânicas que estavam lá no fundo e que agora estão no topo de uma montanha, galera. Isso é a comprovação cabal, né, do que foi as placas tectônicas e como isso vai inferir, né, nos dias de hoje. E aqui eu mostro para vocês, né, a evolução do nosso planeta. Eu mostro para vocês a evolução do planeta desde a primeira imagem aqui acima, 423 milhões de anos no período siluriano, a 366 milhões de anos, né, no Devoniano superior. Olha como o nosso planeta ele vai se modificando, tá? No siluriano, a gente tinha ali o fim, né, da Rodinha, que era um outro grande supercontinente que foi se modificando, se transformando então na Pangeia, tá? Do Carbonífero de 306 milhões de anos, nessa parte de baixo aqui. Então a Terra ela caminha, aqui você já vê, né, claramente a Pangeia, tá? No Permiano superior a 225 milhões de anos. No Jurássico, né, a era dos dinossauros, a gente já vê a modificação, né, dessa Pangeia, né, principalmente ali nos hemisférios norte, né, a formação já de um mar, né, o mar de Tethys, tá? E a desfragmentação, né, da Pangeia, a divisão, né, dos continentes, como a gente está vendo aqui no Jurássico superior a 152 milhões de anos atrás. Aqui é a era, né, dos dinossauros, os maiores dominadores aqui eram os dinossauros. A divisão dos continentes entre Laurásia e Gondwana. E aí a gente vê aqui o Cretáceo, né? O Cretáceo, ainda assim, estamos tendo ainda a era dos dinossauros, só que eles já estão em franco declínio, né? Justamente porque as placas tectônicas começaram a se movimentar, as condições, tanto marítimas como as condições climáticas, as condições geológicas já não eram muito favoráveis, né, para os dinossauros. E aí então eles começaram a se adaptar às novas condições. A gente tem aí já também a ascensão dos mamíferos, a ascensão das aves, até porque as aves, os dinossauros eles estavam, né, se adaptando às novas condições, e a gente vai ter aí o período que as aves vão tomar de conta. No Eoceno Médio, né, já 30 milhões de anos, fim dos dinossauros, a gente tem a megafauna, né, que é o reino, né, o período em que os mamíferos dominaram o mundo, tá certo? Aí você tem essas manchas mais escuras, né, que são as placas tectônicas formando as cadeias de montanhas que a gente chama de dobramentos modernos. E aí você tem Kilimanjaro, o Himalaia, as montanhas rochosas, os Andes, os Alpes, tá, que são formados nesse período.
No Mioceno médio, né, 14 milhões de anos, a gente já tem quase, né, a formação dos continentes atuais. A gente já vai ter ali o início da glaciação, tá certo? O início da glaciação no planeta Terra. E passando adiante, né, claro que não está ajudando muito, né, a gente vai para o Mioceno moderno, né? Acho que é Mioceno moderno. Já temos a formação do homem, tá? É o período atual. A gente já tem aqui a condição, né, dos continentes. É o que a gente está vivendo hoje, tá certo? A gente está vivendo o período do Holoceno, tá? A gente está vivendo o período geológico do Holoceno. Essa é a constituição geológica que a gente está tendo hoje. Mas o Lomolino, né, continua falando da biogeografia, ele dá uma análise, né, de como será o mundo daqui a 50 milhões de anos. Esse mapa do meio aqui, a gente já vê que a Austrália ela vai voltar novamente para a Antártida, e boa parte do Sudeste Asiático ele vai para o hemisfério sul. Enquanto isso, né, você vai ter um afastamento, né, um ajuntamento, né, claramente, dos continentes americanos com o continente africano, e a Terra, no futuro aí de 250 milhões de anos, novamente vai se unificar em um novo supercontinente, tá certo? Quais são as comprovações que a gente tem da deriva continental? As evidências estratigráficas, principalmente com os fósseis guia, que mostram, né, claramente as condições que essas espécies tinham, tá certo, nesses estratos. As evidências paleoclimáticas, pelos sedimentos nós conseguimos sim definir as condições climáticas de determinadas regiões, tá? Um ambiente que tem muita areia pode ter sido muito seco. Um ambiente com sedimentos mais espessos pode dar condições de que aquele ambiente ele era muito úmido. Então a gente consegue sim, a partir dos sedimentos, ter uma evidência paleoclimática. Outra evidência paleoclimática que a gente pode tirar é pelas bolhas, né, de gás carbônico que o gelo pode proporcionar. Estudos, né, de gelo, tanto na Antártida como na Groenlândia e no alto, né, das montanhas, a gente pode também conseguir, né, definir a quantidade de gás carbônico que existia nas eras geológicas. Quanto mais gás carbônico, significa que existia mais condições de vida. Quanto menos gás carbônico, significa que o planeta era mais frio, tá certo? E as evidências paleontológicas, né, as espécies. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, é cada era que essa árvore viveu. Tá certo? Cada linhazinha que vocês estão vendo aqui é cada era, cada momento de mais calor, menos calor, que fez com que essa árvore, né, passasse por momentos de estresse. E a gente tem essas evidências paleontológicas, palinológicas também, de sementes, de pólens, que vão indicar sim a comprovação da deriva continental. E meu muito obrigado, pessoal. Agradeço imensamente pela sua compreensão e até a próxima.